começar então, né, com pauta séria para a gente ir diluindo aqui e depois chegar na pauta lixo, que é a pauta que vocês gostam, mas eu vou esperar todo mundo chegar para a gente meter a pauta lixo aqui, certo? Vamos falar um pouquinho aí de Vor Caro, ou agora com seu cabelinho cortado, Vor Barato. Vor Caro pagou degustação de uísque em Londres com Moraes, Gonet, Toffoli e diretor-geral da Polícia Federal. Entre os participantes do Convescote, os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. O empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master, pagou uma degustação de uísque em Londres para autoridades de Brasília quando ele financiou um fórum jurídico na capital britânica em abril de 2024. Entre os participantes do Convescote, os ministros do STF, Xandão e Dias Toffoli, o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. A informação foi publicada pelo site Poder 360, que cruzou duas informações, a dos dados do celular de Daniel Vorcaro recuperados pela PF e enviados à CPMI do INSS e dos registros obtidos na sessão secreta realizada pelo STF em 12 de fevereiro para tratar do afastamento do ministro Dias Toffoli da relatoria do caso Master. No conjunto de dados do celular de Vorcaro, há e-mails com relatórios de custos do primeiro Fórum Jurídico Brasil de Ideias, evento organizado pelo Grupo Voto, entre 23 e 27 de abril de 2024, com financiamento do Banco Master. A anotação aponta a contratação de um serviço de degustação Macallan no George Club, ou no Clube do Jorginho. Trata-se de um prestigiado whisky escocês que na internet aparece vendido com preços que variam entre 800 e 5 mil, a depender da versão da bebida. O custo da degustação está registrado em 640 mil dólares, 831,88, convertendo com base no valor do dólar da época, o montante equivale a 3 milhões e 300 mil. Os e-mails não fazem referência aos participantes da degustação. O site Poder 360 afirmou que o próprio ministro Alexandre de Moraes fez uma citação ao evento durante sessão secreta do STF. Nesse encontro, vários estávamos lá. Eu estava lá, André Rodrigues, depois fomos todos juntos a um pub, tomamos Macallan, ou uísque escocês. O site já havia publicado transcrições literais das afirmações feitas por ministro durante a reunião do dia 12 de fevereiro, que resultou no afastamento de Toffoli do caso. O Fórum Jurídico teve uma série de empresários e autoridades na lista de palestrantes e da plateia. Entre os debatedores, o ex-presidente Michel Temer, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, os ministros do STF e os do STJ também, Luiz Felipe Salomão e Antônio Saldanha Pinheiro. Moraes, Toffoli e Andrei Rodrigues também participaram como debatedores, além do ministro Gilmar Mendes, do STF. O evento contou ainda com o então presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, com o então ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ao definir a lista de convidados para a plateia do fórum, Daniel Vorcaro consultou Alexandre de Moraes. O magistrado determinou que o empresário Wesley Batista, da JF, fosse bloqueado do evento e Vorcaro levou a determinação à organização do fórum. O veto aparece em uma das trocas de mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro. Em conversa com o jornalista Márcio Scher, o diretor do portal de notícias jurídicas Conjuro, o banqueiro recebe uma lista de possíveis convidados e responde em uma sequência de 3 mensagens. Boa, só Joesley foi bloqueado, não comentou os demais. Entendo que aprovou, ainda assim reperguntei. Possível que ele não queira explicitar a concordância, mas concordo ao afastar um só nome, disse Vorcaro ao jornalista que mediou as mesas de debates. Campederi. Aqui nós temos mais um desses vazamentos, e são vazamentos complementares ao que a gente já sabe, né? Toda a corrupção envolvendo o BRB, do Ibanez Rocha. O Ibanez Rocha, inclusive, é um dos governadores que vai terminar o mandato de forma mais complicada, né? Ele está bastante enrolado, o Ibanez Rocha. Tem a questão do Cláudio Castro, também dos vínculos com o Master e de todo o Centrão. Esse vazamento aqui vai numa linha de crítica que a Galãs fez, não faz de agora, tá ligado? Não é de hoje, não é por conta do escândalo do Banco Master, é desde a época em que rolava aqueles encontros do LIDE, e eles acontecem, né, até hoje, nos Estados Unidos, o Gilmar Palusa, que são questões que você vê a promiscuidade da aproximação de empresários, de jornalistas, de membros do STF, do STJ, do Judiciário de forma geral, ministros de Estado, com partes extremamente interessadas em fazer a boa
com o governo de turno. Porque isso daí aconteceria independente de quem está na presidência. Acontece quando o Temer está na presidência, acontece quando o Bolsonaro está na presidência, vai acontecer quando o Lula estiver na presidência também. Agora, mais uma vez, a gente vê uma influência que, ao meu ver, parece anormal, né? Do ponto de vista aí do alcance que o Daniel Vorcaro tem. Um cidadão que voava abaixo nos bastidores, né, o povo, o público não conhecia o Daniel Vorcaro. Eu não conhecia o Daniel Vorcaro. Tô sendo honesto, fiquei conhecendo a partir do momento dos escândalos. Não sabia quem era Daniel Vorcaro. E ele exercia uma rede de influências muito grande, né, cara? É uma rede de influências muito grande, uma proximidade com nomes fortes da República que chega a assustar, né? Ele ter todo esse trânsito facilitado com Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Andrei Rodrigues, Lewandowski, são nomes importantíssimos da República e que estavam ali naquele convescote, que, embora não seja legal, a gente vai fazer aqui, mais uma vez, a repetição, beira a imoralidade, a ilegalidade, a falta de ética, né? A imoralidade e falta de ética que eu vejo nesse tipo de evento. E isso deixa a gente sempre com aquela cara de trouxa, né? Sabe o pato da mesa, do pôquer, assim, o cara que é o pato, todo mundo sabe quem é o pato. O pato é a gente, né, brother? O pato, Cara, no fim das contas, é a gente. É aquela frase clássica da Maria da Conceição Tavares, quando ela estava dando aula, né, na Unicamp, que ela fala, né, quem fala que não gosta de política, que mais quer, que mais faz política, né, que não, a política é feita nos jantares de sexta-feira à noite, nos cafés da Claro. tarde, nos pubs Exato. londrinos, tomando uísque agora, né. Tomando Macallan de Cara, 800 a 5 mil reais. e, cara, é basicamente isso, cara. Justamente por quê? Porque, cara, o que a gente tem, cara, é que esses caras, desde que a República é República, tá lá. A República Brasileira já começa com o pessoal que era os donos, né, da República, fala assim: agora eu peguei o governo para mim e agora vai ser isso que vai acontecer, tá? Então essa vai ser vai ser então o que vai acontecer. Então, café com leite começa com os caras. Aí os industriais começaram a pegar, tomaram fora e falaram: não, agora a república é minha. Aí vai lá os militares lá, não, agora a república é minha. E é sempre a mesma história, cara. A república é sempre de quem? Do empresariado mais forte, com o nome mais pesado. De quem que é a república agora? A república é do setor financeiro, cara, desde os anos 90. Quem manda na República? A gente sabe quem são os nomes mais fortes, cara. Joesley tem tudo quanto é escândalo de corrupção desde antes da Lava Jato. Bancos, a gente sabe todos os bancos que estão no mesmo escândalo de corrupção desde antes que está acontecendo. Quais são os bancos? Quais são os mesmos nomes? O que tem de novidade agora? O Vorcaro que ainda barrou o Joesley, que é outra figurinha carimbada também, de tudo quanto é nome. É sempre a mesma coisa, cara. É sempre a mesma coisa. É sempre com o ministro da STF, é sempre com o empresário graúdo. É sempre a mesma coisa, cara. Não muda nunca, cara. Não muda nunca. Então, cara, esses encontros, a gente sabe, cara, que assim, é imoral, a gente fica puto, mas, pô, não muda nada. Não muda nada, cara. Infelizmente é isso. Que nem eu estava falando ontem aqui com o Calejão, se isso servisse, né, para moralizar esse tipo de relação, beleza, né? Mas fica claro também, por outro lado, e isso daqui é nem de longe, tá? Uma passada de pano para ninguém envolvido, mas fica claro ali que é um vazamento seletivo com o objetivo de respingar no Lula, simples assim. Né? Óbvio, Simples assim, cara. porque a esquerda encampou o Xandão como aliado. Então, a partir do momento em que ele, mesmo tendo sido indicado por um presidente que assumiu por meio de um golpe, ele se transforma em camarada, em companheiro, aí, é claro, tem um vazamento seletivo e fora que o fato dele não ter deixado acontecer um golpe depois do 8 de janeiro ainda dói muito, né, para muitas pessoas que gostariam que aquele final de mandato do Bolsonaro viabilizasse esse golpe. Com certeza. E, cara, até o PowerPoint novo já fizeram lá, cara, os contatos de Vorkara. Daí tá lá o Lula em primeiro. Não colocaram o Tarcísio, que é o maior beneficiário Não, de doação de exato. campanha. Exato. Porra, Tá, bicho. cara, primeiro de tudo, quem devia estar o tempo todo sendo cobrado, né, de verdade, muito mais do que alguns citados aí, Tarcísio, Cláudio Castro e Ibanez Rocha. Sim.
deveriam ser os primeiros. E até hoje lá, né, a gente, não sei se a gente vai falar sobre isso, né, a questão do REAG, cara. Pô, o REAG que é o que tá mais sujo, que tá com mais nome sujo de todos lá, que é o que fazia os fundos do PCC. O escritório de advocacia do cara estando junto com o REAG, que comprou parcelas do Master e em troca de que o BRB ia acabar comprando o Master com dinheiro público para fazer a limpa, né? De tudo, cara. Então, cara, isso aí era para o Ibanez sair algemado, cara. Isso aí é para o Ibanez Aqui, sair ó, algemado, porque você não foi um. citou. Vamos lá. Não, e não é o caso, né? Não vai nem ser afastado do cargo. Massa, o escritório de Ibanez vendeu direitos de 38 milhões a REAG. A transação ocorreu em maio de 2024 e diz respeito à negociação de honorários de precatórios. O escritório de advocacia do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, firmou em maio de 2024 contrato de 38 milhões com um fundo ligado à REAG Trust, distribuidora de títulos e valores mobiliários, instituição financeira envolvida nas suspeitas de fraudes ligadas ao Banco Master. Ah, tá aqui, ó. De acordo com a colunista Malu Gaspar, jornal O Globo, o contrato celebrou a venda de honorários de precatórios com a REAG. A instituição financeira foi liquidada extrajudicialmente pelo Banco Central. Em nota enviada ao Metrópolis, a defesa de Ibanez Rocha informou que o governador está afastado do escritório de advocacia desde 2018 e que o MDBista não tem informações sobre negociações realizadas quase 6 anos após seu afastamento. O acordo de 38 milhões entre o escritório advocatício de Ibanez e a empresa financeira foi firmada em maio de 2024, época na qual o Banco Regional de Brasília estava adquirindo carteiras do Master, instituição pertencente a Daniel Vorcaro, que está preso. O diretor do fundo, que celebrou o contrato com o escritório de advocacia do governador do DF, é o mesmo representante do grupo que atuou e votou em assembleias de acionistas do BRB como representante do Bornel. O Bornel é um fundo investigado pela PF por supostamente ser um mecanismo para uma operação do Master e da REAG com o intuito de comprar 25% do controle do BRB abaixo do preço de mercado. Ao mesmo tempo, estavam em trâmite as negociações de carteiras fraudulentas do Master. Conforme a investigação da Polícia Federal, o fundo Bornel teria alcançado, em junho de 2025, 4,5% do capital total do BRB, além de 12% das ações preferenciais. O contrato entre o escritório Ibanez Advocacia e Consultoria e o fundo REAG Legal Claims foi celebrado em 29 de maio de 2024. O termo visava a aquisição de honorários advocatícios no valor de 38 milhões, com data base de dezembro de 2021. Posteriormente, o fundo teve o nome alterado para Pedra Azul. Os precatórios são determinações da Justiça para que os municípios, estados ou a União efetuem pagamentos referentes a decisões judiciais. Na prática, as instituições públicas demoram anos, às vezes décadas, para efetuar o pagamento. Por causa da dificuldade e do tempo que geralmente demora para haver o pagamento de um precatório, o comprador costuma pagar valor reduzido, valor de 381 milhões. No caso da Pedra Azul, que foi objeto de contrato do passado, a dívida total era calculada em 381 milhões. O jornal o Globo informou não haver registro de que o fundo tenha efetivamente recebido os honorários. O termo de cessão dos honorários foi assinado entre o gerente administrativo do escritório do governador, Luzineide Getro de Carvalho, e o diretor da REAG, Ramon Passos Pessoa Dantas. Também consta que o escritório Engels Augusto Muniz, Sociedade Individual de Advocacia, próximo do grupo político de Ibanez, integrou o negócio. O diretor do REAG Legal Claims é Marcos Ferreira Costa. Ele também representa, desde o ano passado, a REAG e o fundo Bornel, tendo voto nas assembleias de acionistas do banco. O nome de Costa também aparece na Comissão de Valores Mobiliários como responsável pela REAG DTVM. Esta última instituição também foi liquidada extrajudicialmente pelo Banco Central no fim de fevereiro deste ano, com o objetivo de garantir eventual ressarcimento por prejuízos ao BRB no contexto do esquema de fraudes. A Justiça Federal de Brasília decidiu pelo bloqueio das ações do BRB que estavam sob controle de investigados no Banco Master, o que inclui o fundo Bornel. No decurso das investigações, a PF identificou 2 bilhões e 200 milhões que teriam sido ocultados pelo banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, em uma conta em nome do próprio pai. Os recursos estavam vinculados à empresa REAG, segundo decisão do ministro André Mendonça. A REAG e o BRB informaram por meio de assessoria de imprensa que não vão se manifestar. André Campedelli. Cara, e o que me choca, não me choca, né, mas assim, me causou estranheza, foi quem divulgou a nota, né,
Será que largaram a mão do Ibanez? Precisa de um boi de piranha da direita? Será? Porque ele estava bem blindado. A gente sabe que quem soltou a nota, da onde que essa nota geralmente sai, né? Quem que permite, quem que faz aí, qual que é, vamos dizer assim, da Lava Jatista aí, que ela que escolhe mais ou menos quem ela quer torrar, né? Ela faz isso desde 2014. Então me parece aí que ela estão permitindo aí, os Bolsonaro estão permitindo agora queimar o Ibanez aí, que tipo já não ia ter como segurar. E você vê, cara, é uma coisa assim, tipo, tão intrínseca. O BRB com o Master e com o Reag, cara, que coisa bizarra, cara, porque você percebe que os três mecanismos, as três figuras, né, o Vorcaro, o Vorcaro com o Master, o Ibanez com o BRB e o Banco Reag, e o Fundo Reag, eles estavam sendo muito utilizados assim para tentar salvar ou limpar o que restava lá de coisa saudável financeiramente do Master, cara. Qual que é o interesse, cara, que você tinha tão grande do Ibanez de fazer, então, todas as operações, utilizar tantos recursos do BRB, inclusive aceitar esses recursos do Reag, essa compra do Reag aí para tentar fazer coisas assim em relação ao Banco Master, tá muito assim, tá com um cheiro muito forte de merda, cara. Tá muito forte o cheiro de merda, assim, nesse caso, cara. E é o cara que mais deveria estar sendo citado, mais investigado, e, meu, o problema é o Lulinha que movimentou muito dinheiro. O problema é o Xandão que tomou uísque. De boa, por mais que a gente saiba que vamos dizer assim, eticamente errado fazer a degustação de uísque de 620 pau, cara, isso aí não dá. Esse monte de movimentação financeiras estranhas aí do pessoal, isso sim é terrível. Só que assim, você vê que a dificuldade também de você entender do assunto é mais fácil você culpar o cara por tomar um uísque do que porque fazer essas operações cruzadas que você chega aí um no outro aí e causa culpa, né? Então também tem essa, né? Então a gente vive nessa. Aí também é mais fácil tentar colocar a culpa no Xandão de tudo aí, por ele ter tomado uísque, do que no Ibanez, que é o que tá com o ralo mais sujo de todos. Até porque politicamente é mais interessante, né? Você afetar uma figura como a do Xandão e indiretamente o Lula também, porque há esse vínculo, mesmo que não direto, de forma indireta, e hoje ele foi cultivado pela esquerda a ponto de ter gente que nós conhecemos, não vou falar nomes, mas que falaram que o contrato do escritório da Viviane Barça de Moraes nem existia, e depois teve que engolir em seco a verdade. Existia, de fato existia, mas a pessoa colocou a mão no fogo por um ministro do STF, o que eu não faço por nenhum dos nomes que estão ali, certo? Mas é de fato bastante muito mais, né, problemático o que nós vemos também em relação ao próprio Ibanez, ao BRB e toda a tentativa ali de salvar, né, a pele do Vorcaro e do Banco Master, nem que para isso colocasse dinheiro público na jogada e comprometesse o futuro do Distrito Federal. Eu acredito, Campedelli, que largar a mão do Ibanez pode ser com o objetivo, lá na frente, de tentar eleger 2 nomes bolsonaristas para o Senado do Distrito Federal. Porque no momento é dado como certo que a Michelle vai vencer como senadora para o Distrito Federal. Isso daí não tem nem que questionar. Porém, um outro nome que viria, né? Estavam ventilando o nome do Ibanez. E o nome do Ibanez estava forte nas pesquisas internas. Quem sabe não é a estratégia de colocar 2 nomes mais fiéis ao Bolsonaro no Senado e descartar o Ibanez. Pode ser por aí, né? Pode ser por aí. E a Caê Celina Maia, o Leão estava barato. bem. A Celina Celina Leão Leão já está também. bem consolidada já como próxima É. governadora lá, né? Então, o Isso. nome do bolsonarismo ainda, do bolsonarismo michelismo, né? Porque aí é mulher evangélica e tal, que é bem a cara do DF mesmo, né? Que a Damares tá por lá também. Então Sim. pode ser que seja um outro nome aí, daí já pega, pô, imagina o estado inteiro, governo, Senado, maioria dos deputados, tudo bolsonarista, é coisa muito forte, cara. Exatamente. Exatamente. Tem a Celina Leão, tem tudo isso, tem todos esses fatores, né? O barato saiu Vorcaro, diz o Caê Maia, V. Miller Becker, Helder, meu amigo, chama o Ateu Informa para falar. Helder, chama o Ateu Informa para falar. Demorou. A Alexandre Euclides, o craque do jogo é o Haddad, que não deu nem ideia pro Vorcaro. Fez bem, não tem ninguém que pode falar nada dele. Exatamente, né? Ele e o Galípolo falaram, né?
sai fora, trocar ideia porra nenhuma. João Carlos Meirelles Ortiz, se os banqueiros não gastassem tanta energia roubando os clientes, ia sobrar grana para baixar os juros e pagar melhor os bancários honestos. Leandro Cavalcante, Galãs, falem do Cleitinho liderando em primeiro lugar para o governo de Minas. Os mineiros sendo sempre piada no Sudeste politicamente. Tá liderando, mas eu acho que ele não vai disputar, tá? No fim das contas, eu acho que ele não vai disputar. Cara, o governo de Minas é furada. Concorrer para o governo de Minas é uma furada política. Você se desgasta. Você não consegue sair dali maior do que entrou. E o Cleitinho tem tempo. É melhor ele deixar, nesse ano, burocratas rivalizarem pelo governo de Minas. O Calil, o Pacheco. Tem um indicado aí do Flávio também, que é lá da FIENG, né, que é a Fiesp de Minas Gerais. Vai ser por aí, né, o governo de Minas Gerais. Eu duvido muito que o Cleitinho vai trocar a garantia de mais 4 anos no Senado para pegar essa bomba que é Minas Gerais, né? Tirando que tem um problema Minas Gerais, que diferente da federação, né, que os problemas fiscais são menores, aí você não tem tantos impactos, estados não fabricam moeda, né? E o estado de Minas está fudido a partir do ano que vem, porque basicamente Zema sobrevive em Minas por 2 coisas, porque ele está pegando as indenizações de Brumadinho e Mariana, e com isso ele está podendo gastar, pagar salário, esse ajuste dos funcionários públicos, e por causa que ele está dando aquele calote gigante que não paga lá os precatórios lá da dívida da União, lá é o único que está com não é testado, está com permissão do STF lá para suspender o pagamento da dívida, né? Quando isso reverter, ele tiver que voltar a pagar a dívida e acabar os recursos de Mariana, eles estão fodidos, cara. Aí não vai ter dinheiro mesmo. Aí vai ter que passar lá para o próximo presidente lá com o Pires na mão, porque vai ser anos complicadíssimos, cara. Serão anos complicadíssimos o próximo governo de Minas. Pro capital político, né, de um cara como Cleitinho, o cara não vai querer gastar essa bala à toa, velho. Nem fudendo. Eu acho difícil. Eu acho difícil ele manter, mesmo com a preferência do eleitor mineiro, eu acho bem difícil. Acho mais fácil o Zema, né, fazer um sucessor do que ele encarar essa bucha, porque é uma bucha, mano. Lourdes Machado, sem tirar todos os crimes, um registro do Vorcaro, uma peleleca feliz é tudo. Mais pelelecas felizes, menos Red Pill. Não, aí é que tá, né? A gente faz a comparação aí do Vorcaro e do Epstein, por exemplo. Porra, mano, os bagulho do Epstein é só nojeira, né? Assim, crime, pedofilia, depravação bizarra, né? O cara, beleza, pulava cerca, a mulher dele pulava cerca, pegava loira, queria pegar modelo da Rússia, atriz global. Mas, puta, velho, tudo com maior de idade, consentimento, tudo sossegado, mano. Bem tranquilo, assim, o rolê. Até, né, se a gente fizer a comparação com o caso Epstein, é muito sossegado o rolê do Vorcaro. É um mineirinho que queria ser reconhecido e queria muitas pelelecas loiras e conseguiu muitas pelo caminho. Parece que uma ruiva também lá do Projac, mas ainda a gente não tem confirmação. Em breve saberemos. Salve, salve galãs e galôs. Mais um ano chegou ao fim e eu sei que talvez 2025 pode não ter sido da forma que você esperava. E agora em 2026 pode ser diferente se você fizer algo diferente. E vai te ajudar principalmente se você usar esse novo sistema de renda extra aqui na internet, que muita gente começou a usar agora e está virando o jogo rapidamente. Um novo sistema que está ajudando pessoas comuns a conseguirem uma renda extra na internet. É algo tão simples quanto usar o WhatsApp. Qualquer pessoa consegue. Este print aqui do lado é do Guilherme, que topou experimentar. Nos primeiros 7 dias, depois de ativar o sistema automático, o Guilherme conseguiu fazer R$ 1.818, o que dá para salvar no final do mês. O Gustavo fez mais de R$ 5.000 dentro de um mês. Olha, eu sei que você já deve ter escutado um monte dessas promessas malucas por aí na internet. Mas aqui não, você vai conquistar sua renda de verdade através da internet, apenas ativando esse sistema que eu vou te mostrar lá no WhatsApp agora. Você viu que não é para te deixar milionário, é para te dar uma força com as contas básicas do mês e sobrar um trocado interessante. E pode ficar bem tranquilo,
porque você não vai jogar tigrinho, não vai ser enganado, nem enganar ninguém para ganhar esse dinheiro. Só que, para entender como funciona direito tudo isso, você precisa assistir às 3 aulas gratuitas. Se você acredita que essa oportunidade pode te ajudar a ter uma renda extra nas suas horas livres e que faça a diferença, clica no link que está na descrição desse vídeo e fala comigo no WhatsApp. Lá eu vou te mandar as 3 aulas e você pode decidir depois se segue usando o sistema ou não. É de graça e já te mostra uma forma real de renda extra.